Olá, você que me assiste, aqui é o Magin Chess, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje estamos aqui para a nossa segunda partida dessa série de speedrun. Se você não viu a primeira, corre lá, a primeira partida foi muito emocionante, quando a gente jogou a abertura italiana. E a ideia dessa nossa speedrun é ajudar os jogadores a quebrarem a barreira dos 1000 de rating, dos 1200, e a nossa meta final com essa speedrun é chegar nos 1500. E também a regra é o seguinte: de brancas eu vou estar jogando apenas com o peão do rei, para ajudar os jogadores que gostam de jogar com o peão do rei. E de pretas a gente vai responder, né? O que o jogador de brancas jogar, seja E4, E4, C4 e as diversas aberturas. Está bem? Então, sem mais demora, vamos para nossa partida de hoje. Nossa partida de 10 minutos e a gente caiu com um adversário da Alemanha. Vou jogar o E4, o nosso peão do rei. Na última partida a gente jogou a abertura italiana. Então, quando um jogador ele joga essas aberturas querendo fianquetar o bispo, logo de cara, é muito interessante a gente vir com a ideia de dominar o centro, certo? Então a gente já joga o outro peão. Os jogadores vêm com essas, tanto com o peão de H, de G, de B, de A, que já domina o centro, tá bem? Então é muito importante a gente seguir os princípios, tá bem? Então, independente de, eu não sei muito a teoria de tal abertura, o que é que eu devo fazer? Segue os princípios. Se você dominar o centro, desenvolver as suas peças e fazer o rock, seja rock pequeno ou rock longo, seu rei vai estar bem protegido, os princípios vão estar sendo seguidos e aí você consegue desenrolar no meio de jogo. Claro que a gente não vai fazer no automático isso. Você tem que estar sempre observando que se o adversário ele entregar uma peça na abertura, qualquer vacilozinho que ele fizer, a gente vai punir esse erro dele. Mas se ele não fizer nada de errado, a gente vai seguindo os princípios, dominando o centro, desenvolvendo as peças e faz o rock. Tá bem? Não tem erro. Se a gente seguir os princípios, a chance de a gente chegar no meio de jogo muito bem, bem plausível. Eu tô pensando aqui já em tomar esse peão dele, porque aqui ele já vai perder o rock. Ó, se eu tomar aqui, ele vai retomar e aqui a gente tira o rock do adversário. E é interessante que jogadores abaixo dos 1000 de rate têm uma dificuldade de jogar sem a dama e sem fazer o rock. Então, assim, se eu já não quiser jogar sem fazer o rock aqui, é possível, mas aí eu vou fazer o rock para manter o meu rei em segurança, apesar que sem as damas no tabuleiro, deixar o rei no centro não é tão problemático. Mas eu vou seguir os princípios, né, que a gente vem conversando, não tem problema nenhum. Então já desenvolvi atacando aqui o peão, certo? Eu vou seguir os princípios e a gente vai ganhando o jogo na calma, certo? Aqui eu tô cogitando a ideia de trocar, porque aí dobra os peões dele. Troca e aí ficam os peões dobrados. Fora que esse peão dele também tá caindo. Rapaz, eu vou dobrar esses peões. E eu não tenho tanta pressa em capturar esse peão aqui. Porque esse peão já tá solto de alguma forma. Não sei se eu capturei lá agora. Mas eu acho que sim, porque tem a ideia do cavalo saindo, né? E é aquilo que eu falei, se o adversário ele cometer algum erro na abertura, que no caso aqui o erro dele foi. Qual foi o erro do adversário? Que já está deixando ele com uma posição pior. Presta atenção, ele não desenvolveu o bispo, ele não desenvolveu o outro bispo, nem o cavalo. Ele não desenvolveu. E olha o que ele fez. Ele me atacou. E aí, ataques precoces tendem a não dar certo. Entende? Então, por ele ter me atacado sem estar preparado, ele acabou sofrendo esse ataque. Então, assim, eu já tomei
tirei a dama dele, aí eu desenvolvi o bispo, naturalmente. Estou seguindo os princípios. Dominando o centro, desenvolvendo as peças. E aí ele tirou o bispo e aí já tem uma posição pior aqui. Que eu acho que eu vou capturar, porque aí se ele tira o cavalo, eu tomo o cavalo e dobro os peões dele e eu tô com um peão a mais, né? Acho que não faz mal nenhum adquirir um peão a mais. Fora que eu tô ameaçando o garfo aqui. Então é isso. A gente vai seguindo os princípios. Se o nosso adversário cometer um erro, a gente começa a punir esses erros. Está bem? E outra, um detalhe importante. Quando a gente sabe que a gente está com uma posição melhor, que a gente está com vantagem, essa vantagem vai permanecer conosco. Por exemplo, eu peguei um peão dele agora. Até ele recuperar esse peão, eu tô com um peão a mais. Então não preciso ficar correndo atrás de outros peões feito um doido, entende? Eu posso ir jogando numa boa, porque essa vantagem vai permanecer comigo. Então, não é porque a gente adquiriu uma vantagem agora que a gente já tem que correr atrás de, ah não, eu tenho que ganhar a todo custo, tenho que aproveitar essa vantagem a todo custo. Calma, jogue com calma, continue seguindo os princípios que a tendência é você ganhar o jogo, porque sua vantagem vai permanecer se o adversário não conseguir recuperar. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se o adversário ele dobra os peões, né? E aí esse peão aqui, ó, é uma debilidade. Eu não tenho necessidade de já sair atacando esse peão, porque ele vai permanecer sendo uma debilidade por muito tempo, entende? Então, em algum momento eu vou conseguir aproveitar isso. Não precisa ser de imediato, não é porque você adquiriu uma vantagem que você vai de imediato. Pode ser que você se afobando nos seus ataques, porque você está com uma certa vantagem, eu vou fazer o rock aqui, porque você está com uma certa vantagem, pode ser que você acabe perdendo a sua vantagem. Se você acabar, por exemplo, tá com uma peça a mais e começar a levar essa peça muito para ataque, para querer ganhar rápido, para querer dar checkmate rápido, e você pode acabar perdendo essa peça. Ou sofrendo um contra-ataque, dando contra-jogo para o adversário. Então, o essencial aqui é se a gente tá ganhando, calma. A vantagem vai continuar sendo nossa, entende? Essa é a ideia. Aqui eu vou desenvolver cravando o cavalo dele. Esse cavalo tá solto. O rei tá aqui, né? A gente tá... Beleza. Agora que as peças estão todas desenvolvidas e o rei está em segurança, a gente pode começar a atacar. E nós já podemos ver aqui como a nossa posição está melhor, né? Por exemplo, ele errou um pouquinho ao desenvolver o cavalo para o canto. Ele poderia ter desenvolvido para cá, acho que não teria muitos problemas. Mas se ele desenvolvesse para cá, né, o cavalo para cá, eu já ia tomar e dobrar os peões dele, né? Que era a minha ideia. Mas aqui, o cavalo dele já está um pouquinho no canto. Minhas torres já vão jogar mais fáceis, porque agora elas estão conectadas. Depois do rock, elas ficaram conectadas. São por isso também que eu fiz o rock, certo? E o rei está em segurança. O rei dele está no centro. Então a chance do rei dele sofrer muitos ataques é muito grande. Inclusive, eu já estou vendo algumas possibilidades aqui de trazer a torre já dando cheque, porque não tem muito como cobrir esse cheque. Também tem isso, né? E tem as trocas aqui. Eu vou trocar, como a gente tá com um peão a mais, não vejo problema em não trocar, né? E depois eu vou puxar a torre dando cheque já para centralizar minha torre. E ficar com essa coluna, né? É isso, vamos jogando com calma. Aproveitar bem nosso tempo. Certo.
E é interessante também que depois dessa troca o bispo teve que vir para cá, né? Vai não ficar com peça a menos, e aí tira a possibilidade do bispo vir para cá. Certo que antes, se eu dou cheque aqui, também dava certo, né? Porque se ele tira o bispo para cá, eu trocava, mas aí não tem nem mais essa possibilidade, né? Vai ter que mexer o rei de alguma forma. E aí depois a gente vê o que, é que a gente faz com o nosso cavalo. Então, se você está gostando, já deixa o like. Pode deixar alguma sugestão de alguma abertura, de alguma ideia para as próximas partidas. Pode ficar à vontade, certo? Sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui, me ajuda demais a entender o que eu posso trazer de conteúdo de valor aqui para vocês sobre xadrez. Então, ele mexeu o rei para o centro, fez o certo. Ele fez o certo. Vou tirar meu cavalo daqui. E se ele toma aqui, beleza, a gente dobra os peões, a gente tá com um peão a mais, não vejo muito problema nisso acontecer. Eu não tô vendo nenhuma forma dele explorar isso tão rapidamente. Certo? Então esse peão dobrado aqui, claro que eu prefiro manter eles juntos, mas se acontecer essa dobrada, tenho que ver se é prejudicial ou não. Pode ser que seja prejudicial mais a longo prazo. Mas é aquilo, se eu tô com uma pequena vantagem, que é a de um peão a mais, né? É possível que eu leve essa vantagem até o final do jogo. E pode ser que esse peão a mais faça eu vencer a partida. Ou não, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Mas é isso. Por enquanto eu não me preocupo se ele fizer a tomada. Eu vou retomar aqui. Retomo. E vamos ver, né? Ele também tem uma debilidade aqui, que é esse peão isolado. E esse peão dobrado ele tá me ajudando de um pequeno detalhe aqui, que é impedindo o cavalo de pular para cá e atacar os dois peões. Então, esse peão dobrado aqui, meio que sem querer, acabou ajudando. Então é isso. Se você estiver seguindo os princípios, estiver prestando atenção no jogo, se estiver colocando as suas peças no lugar certo, estiver jogando com calma, vai chegar esse momento que as coisas simplesmente acontecem. Porque você vai jogando, seguindo os princípios, vai tendo as suas estratégias ali, suas ideias, vai prestando atenção se o adversário está vacilando e de repente você observa que aquela peça deveria estar exatamente naquele lugar que ela já está. Então, se você colocar suas peças de maneira alinhada, se você tiver tendo noção do que você está fazendo, as coisas tendem a dar certo. Ele desenvolveu o cavalo para cá, o cavalo continua um pouquinho restringido, né, por conta dos peões, mas ele está ameaçando esse meu peão aqui. Eu estou vendo se eu protejo ele ou se eu avanço. Porque também tem essas ideias de cavalo aqui para tentar ganhar o meu peão. Também estou vendo que esse peão aqui, mas aí se eu vier para cá, ele tem essa possibilidade aqui, ou até mesmo jogar a torre para trás. Bom, estou pensando em avançar. Pensando em avançar. Aí se ele pula para cá, essa defesa aqui já mantendo a estrutura. Eu vou avançar, eu tô achando interessante. Me atraiu essa ideia do avanço aqui, dificultando a saída do rei dele.
Então ele já não consegue sair muito facilmente. E o peãozinho aqui que ficou meio solto atrapalha o rei de vir para cá e incomodar o nosso peão. Então, eu acho que isso aqui é um lance legal. Me atraiu muito essa ideia desse lance. E a gente vê que o tempo do adversário está caindo, ele está pensando bastante, porque ele está com uma posição pior. Então ele está um pouquinho atrás, então ele tem que começar a ter mais ideias para não deixar o jogo desandar, né? Não está perdido, um peão é uma vantagem pequena, mas um peão é um peão, certo? Então vamos considerar que trocasse as minhas duas torres nas duas torres dele, trocasse o cavalo por cavalo e trocasse todos os peões. No final da conta, eu teria um peão a mais, ele não teria nenhum. Então seria rei contra rei, mas eu com um peão a mais. Dependendo da posição, poderia dar a vitória para mim, certo? Vamos ver se o nosso adversário não perde no tempo. Então é isso. Temos 4 minutos. Eu não preciso jogar nenhuma jogada rápida. Eu só preciso ter calma, certo? Claro que vai ter lances óbvios aqui, aí se for um lance que é o único lance a ser feito, ou é obviamente o melhor lance da posição, e a gente já tem noção disso, a gente pode jogar um pouquinho mais rápido. Mas a ideia é que a gente vá com calma. Provavelmente a gente vai ganhar no tempo, certo? E aí a partida de hoje foi instrutiva no sentido de, se a gente seguir os princípios por si só já são suficientes para a gente ganhar uma partida, né? Então eu acho que a gente vai ganhar no tempo mesmo. Nosso adversário parece que não conseguiu nenhuma ideia. E é isso. Acabou a nossa segunda partida. Vamos dar uma olhadinha aqui na revisão, né? Vamos ver a revisão. Deu 85% de precisão para mim, 0,8, e para o nosso adversário 85,7. Uma precisão pequena, não teve nenhuma capturada, nenhum erro grave. E vamos analisar os lances aqui. Detalhe, nossa primeira partida eu não coloquei essa análise que a gente vai fazer aqui agora dos lances, as classificações dos lances, porque eu acabei sem querer esquecendo de tirar o som do treinador do Chess.com. Então ele ficou falando em cima dos meus comentários, então ficou meio complicado. Mas dessa vez eu já tirei o som aqui. Então vamos ver, né? O nosso primeiro lance foi o E4. Teve o G6 ali. A gente dominou o centro. Ele tirou o cavalo. E aqui a gente já vê uma pequena vantagemzinha para nós. A gente desenvolveu o cavalo. Eu não entendi. Acho que a máquina não está dizendo aqui qual é o melhor lance. Está sendo tudo muito teórico. Mas tranquilo. Acho que deve ser por conta que a gente está com o controle do centro já. A gente está um pouquinho melhor desenvolvido. Mas tudo bem, vamos seguir, né? São lances teóricos aqui. A gente entrou na PIRC. E aí a gente já viu como aquele lance lá, o E5, dificultou toda a posição do adversário. A gente já ficou com uma vantagem de 2,5 no lance 4. Então é isso, a gente tomou aqui, né? Trocou as damas. Ele preferiu que eu desenvolvesse o bispo para cá, né? Porque o cavalo tá meio solto, tá cravado. Mas é isso, a gente não perdeu nossa vantagem. Estamos com uma posição bem melhor aqui. Tem um peão dele caindo, que é um peão que a gente coletou logo em seguida após as trocas. A máquina insiste nesse lance que a gente vai fazer logo, né? Eu preferi priorizar o rock, mas é aquilo. O rock foi uma jogada interessante, né? Que traz a torre para o jogo, protege o rei, mas é aquilo que eu falei. A máquina considera um lance bom. Não considera o melhor lance da posição, porque ela prefere que eu seja mais ativo, até porque não tem mais as damas no tabuleiro, certo? E eu ainda tenho a possibilidade de fazer o rock. Então, por não ter mais as damas no tabuleiro, eu poderia ter sido um pouquinho mais agressivo aqui, eu poderia ter sido.
Mas aí vai do estudo de cada um também, certo? Esse lance não é um lance ruim, não. Agora, esse lance é ruim. Porque bota o cavalo no canto, né? E aí um cavalo no canto ele fica um pouquinho mais fraco, ó, que por exemplo, vamos analisar o meu cavalo, né? Ele consegue vir para cá, para cá, para cá, para cá. Olha o tanto do lugar que meu cavalo consegue ir. Ele ficando no centro. O meu outro cavalo também. Olha quantos lugares ele consegue ir. Agora um cavalo no canto ele só consegue ir para esses lugares. A gente já vê uma grande diferença, né? Qualquer peça no centro ela tende a ficar mais forte. Aí a máquina gosta desse lance, que é um lance que ela já estava pedindo há muito tempo, né? Ela não gostou da minha troca. Ela preferia que eu tivesse feito isso aqui. Ele trazer o rei. E aí eu trazia minha torre. É. Eu não vi problema nessa troca, mas tudo bem. Nossa vantagem não foi-se embora. Aqui eu dei o cheque, né? Então não tem problema tá solto aqui. A gente tirou o cavalo. Preferia que tivesse tirado o cavalo para cá, mas aqui também não é ruim. Ela só considera que essa casa é um pouquinho mais segura. Mas aí vem a dobrada. Essa é a sequência que a máquina viu. Mas tudo bem. Vamos lá. E é isso. Aqui é um lance ótimo, né? Mas também tem esse lance aqui que era um pouquinho mais preciso, mas tudo bem. Eu vou postar a precisão, certo? No final do vídeo. Estamos com 687 de rate. E é isso. Acredito que teve muita coisa destrutiva nessa partida. E se você aprender alguma coisa, se você gostou, se você quer acompanhar o restante da série, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa a sua opinião. Isso me ajuda demais, é muito valioso para mim. E para você também, porque vai motivar mais pessoas a virem para o xadrez. O YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então é isso. Valeu e até a próxima.